Nós vamos seguir hoje com o nosso estudo em Hebreus, como temos feito todas as manhãs de domingo, né? Há um bom tempo. Meu plano era concluir ainda dentro desse ano, mas não sei se nós vamos conseguir, ainda mais pelo histórico do domingo passado, né? Que de fato pensei que a gente conseguiria avançar um pouquinho mais. Ficamos só no versículo 1 do capítulo 13. Mas hoje nós vamos dar sequência aqui, versículo 2, Hebreus capítulo 13. E na verdade chama a atenção dos irmãos ao fato de que vamos colocar assim, os mandamentos que nós temos aqui, a igreja, as igrejas, nos versículos 2 e 3, principalmente, eles estão estreitamente ligados a esse que nós vimos na semana passada, no versículo 1. Permaneça o amor fraternal. A gente meditou um pouco mais extensivamente nesse primeiro versículo. Vimos sobre a necessidade não só de deixar rolar, manter, mas de cultivar o amor fraternal. A necessidade que nós temos de procurar produzir isso para que ele se sustente ao longo do tempo, né? E que frutifique. No versículo 2, ele diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Bom, vamos lá. Na semana passada nós lemos um pouquinho mais, pegamos o trecho aqui, acho que até o versículo 6, né? Acabamos ficando só nos comentários, na meditação a respeito do versículo 1. Então não vamos ler tudo, a gente vai lendo agora à medida que formos avançando, tá bom? A hospitalidade, esse é um assunto também ligado ao amor fraternal. É um daqueles assuntos que, vamos dizer, longe de nós dizermos que tem que ser reescrito ou reinterpretado, tá? Mas nós temos que interpretar o contexto em que o autor escreveu na época e aplicar para os nossos dias de hoje. A hospitalidade sempre foi e sempre será alguma coisa importante. Se sentir bem recebido em um lugar é fundamental. Não é verdade? Todo mundo gosta. Receber bem também deve ser para nós um prazer. Naquele tempo, isso tinha uma característica especial, e é nesse sentido que eu digo que nós temos que interpretar dentro do contexto da época. Por quê? Nós estamos falando de uma época em que não existiam hotéis, existiam hospedarias, né? Mas nem toda cidade tinha. Então, às vezes, um viajante estava destinado a passar por uma cidade e depender de que alguém o acolhesse. A hospitalidade, naquele tempo, vamos dizer assim, ganhava uma importância maior por isso. Nós não vamos para um lugar se nós não soubermos que lá nós temos onde nos abrigar. Se a gente não tiver lugar para ficar,
Não tem como, né? Nós que fazemos parte da igreja aqui, mas a gente vem lá de São Paulo. Minha família, família do irmão Daniel. O que acontece? A gente vem para cá, às vezes, para alguma atividade no sábado, e a gente vem sabendo que tem irmãos aqui que vão receber a gente em casa, né? Senão, pelo menos eu já fiz isso, não por conta disso, mas por opção minha de voltar para casa. Mas se torna né, encarece a viagem, são 100 quilômetros, e de volta são 200 a mais, né? Vir no sábado, voltar para casa, vir no domingo novamente. O fato de a gente saber que conta com a hospitalidade de irmãos sempre traz um certo conforto para nós, né? Isso é muito bom. Saber que a gente vai ser recebido e bem acolhido. Imagina, então, naquele tempo. Isso ganhava uma importância muito maior. Ele menciona aqui o fato, como um estímulo, parece que assim, ele usa aquela estratégia do mandamento de nós respeitarmos nossos pais, né? Que é chamado aquele mandamento com promessa. Ele demonstra uma vantagem. Acho que é o único mandamento que tem isso, né? Onde ele demonstra, olha, isso acrescenta dias, tá? Aqui nós temos também, não é uma promessa, mas ele faz menção de fatos passados. O único registro bíblico que nós temos, na verdade, a respeito disso, de alguém receber anjos, é naquela ocasião, lá em Gênesis, em que Abraão primeiro recebeu aqueles 3 varões, sendo que um deles depois fica claro que não era um anjo, era Deus encarnado. Então, nós concluímos, né, um Deus encarnado seria uma manifestação de Jesus, o Verbo que se manifesta fisicamente aos homens, uma pré-encarnação. Então, muitos teólogos interpretam assim, eu entendo que seja realmente. Tá? Os outros 2 eram anjos, estiveram ali com Abraão, mas eles foram embora e foram lá avisar Ló para tirar ele da cidade, porque seria destruída. Quando eles chegaram lá, Ló chamou aqueles homens, né? Aqueles anjos estavam em forma de homem, e ele chamou para que eles entrassem, para que dormissem em casa. Eles, a princípio, resistiram. Se você ler lá, acho que é o capítulo 19, né? De Gênesis, nós não vamos lá por questão de economizar tempo aqui. É Gênesis 19, isso mesmo. Tá? Mas esses varões, né, esses anjos, a princípio falaram, não, nós vamos dormir fora mesmo, na rua. Ao que parece, a cidade não tinha uma hospedaria. Mas Ló insistiu em trazer eles para dentro da sua casa. Então, ali ele teve esse privilégio, essa honra de abrigar dentro de casa anjos. Nós não sabemos, irmãos, se hoje em dia Deus ainda envia anjos encarnados. Né? A gente estaria falando assim, bobagem se afirmasse isso. Mas também não tem como garantir que Deus não faça, não é verdade?
E até porque o autor de Hebreus usa isso como estímulo. Ele fala, olha, alguns no passado não sabiam, mas estavam recebendo anjos. Então, ele sugere que isso, de repente, pode acontecer com a gente também. Eu brinco às vezes, mas, sinceramente, me paira dúvida. Eu já contei para vocês um episódio, seria uma coisa estranha, né? Mas de um acidente que eu tive quando eu morava lá em Sul de Merus. O carro deslizou na pista. Eu voltando desesperado para casa, porque né, quem nunca ouviu essa história, eu vou contar agora, mas os que já ouviram, me perdoem, tá? Velho gosta de contar a história repetida, né? A gente morava ainda na casa da igreja, lá em Sud, e quando chovia muito, isso tinha acontecido há pouco tempo, a enxurrada vinha, o terreno era em declive, e já tinha invadido uma vez, a chuva inundou a casa. E naquela noite eu fui para o culto em Pereira Barreto sozinho, e deixei a Miriam com os filhos em casa, os filhos pequenos. E choveu muito naquela noite. Eu tive até que esperar um pouco para voltar, porque a chuva estava muito forte. Foi rápida, mas... E eu fiquei preocupado com isso. A gente, naquela época, não tinha celular para ligar. Tudo bem aí, né? A gente não tinha esses recursos, não. Então, eu estava aflito, eu voltando para casa, e o carro deslizou na pista. Eu quase caí, fiquei com a roda pendurada num lugar ali, inclusive um lugar que já é tradicional. De vez em quando acontece alguns acidentes, tem registro de pessoas que morreram ali. E eu fiquei com o carro com a roda direita pendurada, mas apoiou o fundo lá eles limpam o canteiro da estrada, né, do acostamento de terra, e fica um monte ali. Então ele apoiou ali. Foi por pouco que ele não despencou. Um pouquinho mais, teria ido. Mas aí, do nada, parou um carro do lado, um pessoal com... eu lembro que era uma variante, aquele carro antigo, né, da Volks, com vara de pescar para fora. Desceu uma turma, não sei como coube tanta gente dentro de um carro. Desceram lá, pegaram meu carro, jogaram para dentro da pista, deram tchau e foram embora. É uma cidade pequena, eu não conheci ninguém, não sei quem eram. Então, às vezes eu brinco, não sei se era um bando de anjos pescadores, né? Ou disfarçados de pescadores, mas para mim eles me socorreram. Podem ser homens ímpios, mas eles foram enviados por Deus ali naquele momento para me socorrer. Só para concluir a história, eu cheguei em casa e realmente tinha enchido a casa lá, né? Tinha molhado. Mas estava todo mundo bem. Não chegamos a perder nada, não. Mas tinha um pouco de lama na casa. Mas terminou tudo bem, graças a Deus. Mas, irmãos, voltando a falar assim não sobre anjos, mas sobre hospitalidade. Isso é uma questão... o objetivo do versículo é de nos estimular a isso. É uma forma de nós mostrarmos amor. Hospitalidade é importante para nós em casa. Abre portas para nós evangelizarmos. Hospitalidade é quando alguém vem nos visitar, quando nós convidamos para visitar, fazer com que essas pessoas se sintam bem, sejam irmãos em Cristo, especialmente, que eles se sintam bem em casa, sejam não convertidos, que a gente tem oportunidade, através da hospitalidade, até de abrir oportunidade de evangelizar essas pessoas, né, de cultivar
uma amizade sadia e poder evangelizar. Então, é uma coisa que nós somos lembrados a isso. Nós falhamos, eu falo isso assim, pessoalmente. Às vezes a gente tem uma vida tão corrida, com trabalho, os afazeres, o envolvimento com a igreja, que a gente acaba não chamando ninguém para a nossa casa. Isso beira, às vezes, a falta de hospitalidade, né? Parece que a gente não tem prazer em receber. Então, uma coisa que nós somos exortados assim é procurar cultivar um pouquinho mais. Perceba isso. Quando você traz alguém para dentro de casa, naquele tempo, o que se fazia? A pessoa chegava de viagem, uma das coisas que se fazia era aliviar essa pessoa do desgaste da viagem, né? Era tradicional o quê? Que se lavasse os pés, né? Então, uma casa assim mais rica, mais próspera, que tivesse empregados, a pessoa oferecia que empregados, servos dele, lavassem os pés. Quando não, quando era uma casa mais humilde, a própria pessoa se punha a fazer isso, né? Lavar os pés do convidado. Tudo isso para fazer se acolher bem. Mas isso não parava aí, né? Se providenciava assim esse conforto, alimentação e local, quando a pessoa ia permanecer ali, local para ela repousar, uma cama. Nós podemos observar que esse tipo de atitude, especialmente eu diria assim, o comer juntos, a gente compartilhar a mesa, é uma atitude que estreita relacionamentos. Já percebeu isso? Se você receber alguém na sua casa, ele vem, senta na sua sala lá, no sofá, vocês conversam meia hora e ela vai embora, é uma coisa. Mas se ela chegar na sua casa, né, e vocês se sentarem à mesa para tomar um café, para comer uma pizza, seja lá o que for, é outro clima, não é verdade? A gente cultiva uma intimidade maior. Por que eu estou dizendo isso? Isso deve ser uma coisa que nós precisamos pôr mais atenção, tanto no nosso relacionamento, como com outras pessoas. Às vezes, esse tipo de coisa, de convidar, de trazer gente para dentro da nossa casa, abre possibilidades de evangelização dessas pessoas. Aquelas pessoas que a gente talvez não tenha oportunidade. Colega de trabalho, coisa assim. Em outra situação, lógico, no trabalho, tem lugares que não convém a gente ficar. Às vezes não tem a oportunidade de a gente ficar conversando sobre coisas fora do serviço. Enfim, a gente fica bem restrito. Mas quando a gente traz alguém para dentro da nossa casa, nós temos essa liberdade de poder cultivar esse ambiente e tratar desses assuntos, que são importantes para nós. Então, às vezes, é uma coisa que pesa na evangelização da igreja. É algo para nós atentarmos, né? A exortação da palavra de Deus, aqui, ela não é única. Se nós formos olhar, a hospitalidade é uma virtude destacada, sempre. E não é questão de ser interesseiro, não, nós vamos convidar para poder pegar ele, né? Não nos trata disso. Mas é realmente demonstrar o interesse que nós temos na pessoa. Né? Na amizade e pela estima que nós temos, é lógico que nós vamos oferecer o que a gente tem de melhor. Tanto que a gente puder oferecer ali para comer, como o que a gente tem realmente de melhor a compartilhar.
o que é que nós temos de melhor para compartilhar? Hã? Cristo. Amém? É o melhor que nós temos para compartilhar. Cristo. Nós que temos o Senhor Jesus como Salvador, nós temos algo precioso para compartilhar com outros. Mas também eu quero aproveitar e falar um pouquinho sobre hospitalidade, não nas nossas casas particulares, mas também na nossa casa, aqui. Aqui é a nossa casa. Às vezes a gente chama casa de Deus. Bom, é o lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Quando chega um visitante, cada um de nós, irmãos, tem que ter a preocupação de acolher bem essas pessoas, receber bem, no trato, na simpatia, oferecer a ela o que nós temos de melhor. Eu lembro sempre de uma ocasião que eu fui a trabalho para Curitiba. Uma semana fria, eu passei a semana lá. E era uma noite assim, estava 6 graus. E eu, sozinho lá no hotel, saí do serviço, do escritório da empresa, que eu trabalhava na época. E durante o dia eu tinha visto ali onde tinha uma igreja batista lá perto. Eu não sei se é a primeira igreja batista de Curitiba, mas é uma igreja, um templo grande, bonito. Cheguei lá para o culto. Foi um culto muito gostoso. Até depois eu tentei copiar. Isso eu não consegui fazer direito. Eles fizeram com maestria. O culto ficou leve, tinha uma pequena mensagem. O pastor parcelou a mensagem, acho que em 4 partes. E ele trouxe um trecho da mensagem. Eles tiveram pedidos de oração e uma oração. E ele fez outra parte da pregação. Funcionou muito bem, foi gostoso o culto. Terminado o culto, aquele negócio, né? A gente vai para a porta, o pastor foi lá. Ele me cumprimentou, me perguntou de onde eu era. Eles teriam um chá no salão social, frio, né? Falaram, nós vamos ter um chá, um chazinho na área social. Me convidou. Mas vieram outros irmãos ali, cumprimentam uma pessoa, outra, tal. Eu fiquei ali. Irmãos, a única pessoa que falou comigo naquela noite foi o pastor. A única pessoa. O que eu fiz? Virei as costas e fui pro hotel. O culto foi muito agradável, o pastor, não tem o que falar, a receptividade, a preocupação dele, a atividade, mas ele não poderia ficar o tempo todo me pagiando, né? E eu percebi que se não fosse ele, eu estaria só. Mas aí eu sou levado a pensar o seguinte, a preocupação de que a gente acabe fazendo a mesma coisa, às vezes. Quando a gente chega num lugar novo, a gente tem uma dificuldade, algumas pessoas mais do que outras, né?
A gente tem uma dificuldade de se integrar ali. É verdade que tem pessoas que têm tanta dificuldade nisso que dificultam as coisas para a gente. Você até tenta conversar com a pessoa e ela não dá oportunidade, não dá sequência. Mas uma coisa que eu vejo assim frequentemente, não só na nossa igreja, mas nas nossas igrejas. Às vezes chega um visitante, tem uma pessoa, aquela pessoa, ela vai dar atenção para o visitante. E outros parece que pensam assim, bom, se já tem alguém cuidando, eu não preciso. Eu não sei se você sempre, pelo menos, cumprimenta os visitantes que vêm aqui. Não são muitos. Né? Não dá para a gente dizer, eu não dou conta de cumprimentar tanto visitante. Não é isso. São poucos. Mas quando aparece, será que a gente tem essa preocupação de cumprimentar? Aquele irmão ou irmã que vai dar atenção ao visitante está fazendo a parte dele. Mas também nós não podemos fazer como aquela igreja fez com o pastor. Tipo, o pastor está dando atenção para o visitante aí. Então nós não precisamos. É importante até que tenha um revezamento, ou o que facilita, às vezes a gente junta, né? Pode até um irmão conversando com o visitante, não tem problema chegar outro e outro, juntar, faz a roda ali, né? Se a gente está conversando num canto, chama ele para a roda. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Às vezes falta bom senso para nós. Já teve ocasião de eu ver que tem visitante e eu quero ir falar com o visitante e algum irmão me pega no papo. E eu fico sem jeito de sair fora. Né? Cuidado com isso, irmãos. Quando tem visitante, não monopoliza as atenções de outro irmão, né? Do pastor ou de outro. Não dando ocasião para a gente poder dar a atenção necessária para o visitante. Você não sabe se o visitante vai estar ali em outro momento. Não é verdade? Aquela oportunidade tem que ser aproveitada para a gente conhecer, para a gente tentar estreitar o relacionamento. Nós podemos conversar em outro momento. Tá certo? Então, eu não vou aqui traçar um manual, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade de chamar a atenção da igreja para essa necessidade de a gente cultivar a hospitalidade. Tá? E o que é hospitalidade? É receber bem pessoas de fora, visitantes. É importante a gente trazer visitantes para a igreja para ouvir a palavra de Deus, mas é importante que a gente faça com que a pessoa se sinta bem, né? Para ela se sentindo bem, se sentir à vontade de voltar mesmo mais vezes, de aquilo ter uma sequência. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, tá? Bom, diria assim, hospitalidade com relação a irmãos na igreja também não é muito diferente. É bom que o irmão que venha nos visitar, ele conheça os outros irmãos da igreja. Às vezes a gente vai numa igreja e só conhece 2 ou 3 ali. É muito gostoso quando a gente vai visitar uma igreja, eu falo isso assim, como alguém que já visitou bastante, né, no interior, as igrejas em São Paulo. Agora a gente não tem tido muito contato, quase nenhum, mas antes a gente tinha
um contato maior. Então é bem gostoso você chegar lá e conhecer várias pessoas. Você poder conversar com vários outros, né? Alguns que você vai conhecer, outros que já são velhos conhecidos de outras oportunidades. A gente se sente mais à vontade, é mais gostoso estar ali. Tá certo? Então, assim como nós somos exortados a fazer com que o amor fraternal permaneça, nós somos exortados também a não nos esquecermos da hospitalidade. Então, lembre, em casa, na igreja, a gente cultivar isso. No versículo 3, ele fala: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. É óbvio aqui de que ele está falando de um tipo especial de preso. Não digo que nós não oremos pelos presos, os criminosos de verdade, para que eles se convertam. Outro dia eu comentei até aqui de certas metodologias que eu discordo, né? Aquele negócio que eu falei, pregadores, né, que vão nas penitenciárias e pregam lá para 1.500 pessoas e tem 600 manifestações, aí ele faz um apelo, um convite, então ele sai dizendo que 600 pessoas, por exemplo, se converteram, que não dá para saber, né? Você vai ver os frutos mesmo. Bom, ele pode até dizer, olha, houve 600 manifestações, tá? Oremos, né, para que haja conversões genuínas, ou que sejam conversões genuínas. Mas, vejam bem, apesar de eu criticar essa metodologia, irmãos, eu não desprezo de maneira nenhuma o trabalho que esses irmãos fazem. Porque o evangelho tem que ser pregado aos pecadores. Amém? E se tem um lugar que está cheio de pecador, é na cadeia. Não que não tenham muitos livres aí, mas as cadeias estão cheias de pessoas que precisam ouvir uma mensagem de arrependimento mesmo. Que existe solução para o caso deles, que existe perdão, que existe um Deus que quer transformar a vida deles. Mas ele está falando aqui de uma categoria de presos específica. Não está falando propriamente dos criminosos, mas daqueles irmãos. O assunto ainda aqui é fraternidade, tá? Lembre dos irmãos que estão presos, porque aquele tempo em que foi escrita essa carta, muitos estavam sendo perseguidos e presos. Existe a cogitação muito, assim, possível de que o autor dessa carta seja quem? O próprio apóstolo Paulo. Se de fato for ele, né, eu sou daqueles que acreditam que o autor é Paulo mesmo, apesar de ele não mencionar nome, por que não sei. Mas por uma série de coisas eu acredito que seja de Paulo essa carta. Mas ele mesmo tinha conhecimento de causa. Paulo foi um servo de Deus que esteve preso. Sabia a realidade de um crente perseguido. Ele fala aqui, né, de maltratados. Paulo foi maltratado. Ele sofreu açoites, perseguições, foi apedrejado. Olha, ele sabia disso aqui na prática. Ele sofreu essas coisas. E certamente Paulo era alguém que sabia o quanto era importante contar com as orações dos irmãos. Então, ele chama a atenção dos irmãos da igreja que ore por aqueles
que estão padecendo, que estão sendo perseguidos, que estão sofrendo. Nós vivemos num país onde ainda existe uma liberdade religiosa. A gente espera que isso se mantenha, mas não sabemos até quando vai. Né? Uma vez que, apesar de o discurso político ser de que não, nós não queremos mexer com as igrejas, tal, mas, na prática, a gente vê que a sociedade vai caminhando nesse sentido, de uma oposição, especialmente àqueles que são zelosos de verdade com a palavra de Deus. Né? Aquelas igrejas que estão aí andando mais alinhados com o mundo, isso aí não incomoda. Agora, as igrejas que se opõem realmente, os crentes que se opõem ao mundanismo, ao pecado, esses são cada vez mais desprezados, ridicularizados e começam a ser tolhidos, perseguidos. E isso vai se intensificar, com toda certeza, irmãos. Tenha certeza disso. E eu não estou falando isso porque o Senhor me revelou misteriosamente. Deus revela isso na palavra. É o rumo natural das coisas. Tá? Mas, vejam bem, se no nosso país nós ainda temos liberdade, isso não é a realidade do mundo inteiro. A gente às vezes ignora, né, por falta de informação até, o quanto tem de cristãos sendo perseguidos. Tem uma organização, ou algumas, né, mas uma em específica, eu não lembro o nome, que divulga bastante isso. Não sei se algum irmão lembra o nome que possa me ajudar aqui agora. Mas fala de a igreja... Hã? Peraí, quem que falou? Portas Abertas? É o Portas Abertas que faz isso? Tá. Obrigado. Não, mas tem algumas assim, organizações que procuram sondar isso, tentar intervir de alguma maneira ou mobilizar para que se faça justiça, para que alivie, né? Não só divulga para que os crentes orem, mas também procuram mexer os pauzinhos ali para alguma organização, ONU, alguma coisa assim, para tomar alguma atitude em defesa dessas pessoas, desses cristãos que são perseguidos. Mas o que acontece? Você não vê isso sendo divulgado abertamente. A mídia não vai fazer isso, porque não é do interesse do mundo sair protegendo, intervindo em favor desses cristãos perseguidos. Muito raramente isso chega na grande mídia. Tá? Mas o fato de eles não divulgarem não quer dizer que não aconteça. Muito pelo contrário. Tem muitos países, muitos lugares onde isso acontece, onde tem irmãos perseguidos que estão sofrendo, que estão padecendo. Então, é bíblico, é correto que nós oremos por eles também. Afinal, eles estão enfrentando situações bem adversas. A gente vê dificuldade de pregar o evangelho aqui porque, bom, não tem muita gente que dá atenção, né? Mas alguém aqui já pensou em ir pregar o evangelho lá no Irã? O pastor Steve, né? Steve Montgomery, né?
missionário bem conhecido nosso, que, assim, na verdade, foi quem iniciou o trabalho missionário aqui na linhagem das nossas igrejas, das igrejas da nossa comunhão mais próxima. Ele foi fazer uma visita a convite de um amigo missionário também. Uma vez ele já era idoso, mas naquele tempo ele estava bem disposto ainda e resolveu encarar uma aventura. O pastor Steve gostava de vez em quando de uma coisa meio... né? E ele foi lá para a África com... Eu não me lembro o país que eles entraram, acho que é Mali, mas tiveram que entrar pela fronteira, escondido, uma perseguição. Ele testemunhou depois que é terrível, né? Eles visitaram ali igrejas, trabalhos que estavam plantando ali dentro, mas tudo tinha que ser escondido porque o governo ali não admitia de forma alguma o cristianismo. E tem muitos lugares que a gente nem ouve falar. Quem já ouviu falar de que ali na África tem isso? Esses países. Cada um tem uma política, né? Alguns são muçulmanos, outros cultivam religiões locais, mas olha, irmãos, o evangelho chega nesses lugares, entra ali a muito custo, e às vezes a custo de sangue de irmãos hoje em dia. Não tem mártir só do passado, não. Tem os que sofrem hoje. Alguns não morrem, mas ficam lá presos, mofando. Outros são expulsos, né? O melhor que pode acontecer para ele, quando ele é pego, é ser expulso do país. Mas, mesmo a gente não conhecendo a palavra de Deus, né? Não conhecendo essas pessoas, a palavra de Deus exorta que nós oremos por elas também. Tá? Só amor fraternal. Ah, tem batistas lá? Tem pessoas que não são batistas, mas são cristãos. Estão lá tentando pregar o evangelho, levar Cristo para aquelas pessoas. Não importa, aí não é nem questão de denominação, irmãos. É questão de fé mesmo. Pessoas que estão lá para apresentar a salvação para essas pessoas. Conhecer a Bíblia. Né? Pessoas que estão lá tentando levar as escrituras para aquela gente. Se a gente não está indo para esses lugares pregar, se a gente não está, talvez, nem contribuindo financeiramente para essas pessoas irem, o mínimo que a gente pode fazer é orar por elas. Amém? Bom, nós paramos aqui. Tá? O assunto muda um pouquinho. Ele vai entrar mais na parte comportamental do crente aqui. A partir do versículo 4. Mas a gente medita nisso na semana que vem, se Deus permitindo. Ok? De quem? Do Onesíforo. Que passagem que o irmão está se referindo aí? Fala aqui, porque muitas vezes recreou a receber, né? A hospitalidade. Ele foi recreado. E vindo ele na Roma, com cuidado, me procurou. Paulo, na verdade, foi alguém que contou muito com isso, né? Com hospitalidade de irmãos. Fala de Filemon. Tem vários irmãos que foram hospitaleiros em receber dele, e alguns tão hospitaleiros que abriram as portas de sua casa para receber os irmãos, né? E ter a igreja lá. É um privilégio isso aí. Amém. Vamos orar, irmãos?